Existe algum protocolo, aí é dúvida mesmo, tá? Existe algum protocolo, porque eu fiquei pensando bastante na parte da hotelaria, né? A hotelaria caiu para níveis abaixo de 30%, se eu não me engano. Existe algum tipo de parceria, seja com o governo ou com o federal, que possa subsidiar, por exemplo, que os abrigados ficassem em hotéis? Ou isso é um protocolo? Isso é algo que foi pensado? Como que se discutiu com o setor hoteleiro da região? Posso falar para vocês com tranquilidade que todas as ações que foram tomadas e que estão sendo tomadas nunca aconteceram no Brasil e não há paralelo, pelo menos na América Latina. Nós tivemos ali primeiro, quando o protocolo de abrigamento, quando a pessoa perde a casa, ou a casa é alagada, enfim, ela de alguma forma não pode mais ficar dentro da sua residência, o protocolo de abrigamento determina que essa pessoa venha para as escolas. Então, os nossos diretores das escolas, eles imediatamente abrem o plano de contingência. Então, isso tudo é treinado, isso tudo é discutido, isso tem uma regra, um protocolo. Eles fazem, então, a abertura da cozinha, fazem, então, a preparação das salas para que virem abrigos, né? Preparam os banheiros para que tenham mais chuveiros. Tem todo um protocolo de atenção. Quando nós percebemos o tamanho da catástrofe, isso aí nós estamos falando de identificar pelo menos 3.000 pessoas. Todos os dias eu percorri todas as vilas, 100%. Dormia 2, 3 horas por noite e olhe lá. Quando a gente percebeu o tamanho da catástrofe, eu tive uma conversa muito séria com o governador que foi extremamente compreensiva. Falei, governador, o problema não é só a Vila Saí, lá está concentrando o maior número de óbitos. Mas nós temos diversos bairros que as pessoas perderam tudo e estão com vida. E ele falou, então eu quero ver. E aí nós começamos a visitar esses núcleos. 35 quilômetros de bairros destruídos, mais de 3.000 pessoas sem residência. Você enxerga o quê? 1.000 residências colapsadas. E aí o governador percebeu que seria fundamental contratar as vagas, comprar as vagas de pensão completa em pousadas, hotéis, colônias de férias. Primeiro, para de alguma forma injetar dinheiro na economia. Porque imagino que também muita gente devia estar cancelando. Se tinha, por exemplo, uma viagem para Barcelona, cancelou 100%, né? 100%. E quem estava lá não conseguiu pagar. Olha, pago depois, porque não passava o cartão. E as pessoas abandonaram os carros. Nós estamos falando de mais de 6.000 veículos que foram destruídos nessa enchente, sem contar os veículos que não são segurados, que a gente não consegue contabilizar. Nossa. Os veículos saíam de cegonheira, as pessoas começaram a ficar desesperadas, pagando 20, 30 mil reais para que o helicóptero fosse fazer o resgate. Isso foi divulgado na imprensa. Teve pessoas que saíram a pé. Foi cena de guerra. E aí o governador teve, então, essa ideia, o governador Tarcísio, para que ele pudesse comprar essas vagas. E essas vagas, então, foram ocupadas pelas pessoas que estavam nas escolas. Porque existia a probabilidade de ter mais chuva. E a gente precisava desocupar as escolas. E tivemos mais 2 chuvas e mais 2 alagamentos. O que aconteceu ali? Nós, então, fomos para uma reunião com todo o trading turístico, que se solidarizou, e aí eu agradeço muito o setor hoteleiro de pousadas, que deu um suporte enorme para nós, as colônias de férias, porque receberam essas pessoas, e aí o governador, para fazer o pagamento, não dava para fazer licitação, ter toda uma burocracia. O governador, então, recorre ao terceiro setor, para que o terceiro setor, que estava arrecadando, através de PIX, de doações, depósitos, transferência, etc., fizesse, então, o pagamento dessas diárias de pensão completa. E foi feito. E aí, com isso, a gente conseguiu liberar as escolas e deixamos todas as equipes em alerta novamente. Então, a participação de todos os setores da sociedade brasileira foi fundamental. É um momento, como eu disse, que não dava para você pensar politicamente, eu quero aparecer, eu deixar de aparecer. Tanto o presidente Lula quanto o governador Tarcísio e a prefeitura, nossas equipes, nossos secretários, ninguém fez política e ali houve, de fato, uma solidariedade. E dentro de todo esse contexto de apoio, de suporte, nós tivemos o setor organizado, o setor social, as ONGs, as OCIPs, os institutos, quer dizer, toda essa parte da sociedade civil organizada e os voluntários individuais. Então, com isso, nós tivemos uma operação de busca, resgate, rescaldo, operação de suporte, de acolhimento psicológico muito rápida.
Em 7 dias, a gente conseguiu encontrar todos os corpos. Em 7 dias, nós demos um acalento para as famílias que precisam do corpo do seu ente que faleceu, que foi a óbito, para fazer um enterro digno. Então, esse suporte que o governo deu, tanto no nível federal e estadual, foram fundamentais para o sucesso dessa operação. Poxa, o prefeito vai falar de sucesso com tantos óbitos. Olha, nós tivemos 64 óbitos e eu peço a Deus que cuide dessas famílias. Porque nós, homens aqui, estamos fazendo a nossa parte e, enquanto representantes do poder público, nós temos que fazer essa parte, coisa que nunca aconteceu. A partir de quinta-feira agora, as primeiras casas de passagem, ou seja, casas que vão abrigar as pessoas por 8 meses, aproximadamente, vão ser entregues. Isso nunca aconteceu no Brasil. Foi rápido, tá? Nós estamos falando de mais de 200 casas. Nossa. O governador Tarcísio deu ordem agora para 2 conjuntos habitacionais serem construídos. Nós estamos falando de 518 unidades habitacionais no bairro da Baleia Verde, ao lado da Vila Saí, e mais 186 unidades habitacionais no bairro de Maresias. Nós estamos falando da interferência direta do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, junto ao grupo de entidades que tem ali um conjunto habitacional em Bertioga com 1.500 apartamentos, 300 foram disponibilizados para essas vítimas das chuvas de São Sebastião. 20%. Isso atende todas as famílias que ficaram desabrigadas? Não atende todas, mas atendeu grande parte. 300 já foram para lá, já zerou, Bertioga. Outra parte dessas famílias tomaram decisão pelo chamado recâmbio social, ou seja, a pessoa retorna para a sua cidade de origem e a prefeitura arca com os custos. Nós tivemos ainda uma operação do aluguel social, é quando a prefeitura, Estado e União pagam o aluguel das residências dessas pessoas, né, por um período até que ela se recomponha, e ainda muitas pessoas estão na casa de amigos, parentes, e 686 pessoas neste momento estão nas pousadas, e nós vamos auxiliar essas pessoas a buscar um lar definitivo até o dia 10 de maio agora. Então, foi uma ação em conjunto das 3 esferas numa operação gigantesca. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?